Uma boa tarde a todos, então, vamos ao nosso trabalho da tarde de hoje. Uma boa tarde a todos da internet que depois vão nos assistir também. Vou começar com um pensamento que eu tenho daqueles folhetinhos espíritas com os pensamentos de cada dia, né? E do dia de hoje ele nos dizia assim, olha só, antes da nossa prece, para a nossa reflexão. Deus está sempre com você. Não importa quais acontecimentos dolorosos ou incômodos encontre. Você nunca deve perder a esperança, lamentar-se ou entristecer-se. Quando se está nas profundezas do desespero, é o momento de pensar em Deus, a fonte da força absoluta, e acreditar firmemente: não existe nenhum mal no mundo que Deus tenha criado. O mal ele não criou, então, a gente sabe que o bem sempre perdura, sempre vence, não é verdade? Por mais dolorosos que sejam os nossos caminhos. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer intimamente, mentalmente, por estarmos aqui unidos neste momento, unidos a este plano espiritual, aos nossos amigos da espiritualidade, que nos esperam com tanto amor, com tanto zelo, com tanto carinho, em todos os nossos encontros, para nos fornecerem aquilo que realmente necessitamos, para o alimento espiritual, para o fortalecimento do nosso físico, para o entendimento da nossa mente. Obrigado, Senhor, por estar entre nós. Obrigado pelo teu evangelho, pelos teus ensinamentos que iluminam os nossos caminhos. E obrigado, Pai Celestial, por nos fornecer tudo isso, para que possamos progredir a cada dia, cada vez um pouquinho mais, elevando o nosso pensamento e as nossas mãos para te agradecer sempre por termos essa oportunidade, hoje e agora. Muito obrigado por tudo, Senhor, e que assim seja. Então, eu escolhi o tema hoje, até, né, do Seara Espírita de março de agora deste ano. Quem são os mais necessitados? Quando a gente faz a pergunta a nós mesmos, vamos pensar assim, quem vem à nossa cabeça? Quem são os mais necessitados? A minha irmã me disse os pobres. É minha irmã de sangue e de espírito também. Realmente, a primeira coisa que a gente pensa é nos que sofrem mais, né? E o nosso sofrimento, a nossa ideia de sofrimento é quando não tem coisas materiais, quando, né? Principalmente coisas materiais. Também. Mas essa daí já é um pouquinho mais profundo, né? Mas primeiramente, assim, na mente, sempre quando vem, quem são os mais necessitados? Aqueles lá, por exemplo, a gente pensa os moradores da rua, ou, né, aqueles que estão lá na periferia. Geralmente a gente pensa dessa maneira, né? Então aqui começa o texto assim. Os mais necessitados são os que mais sofrem. Poderíamos responder, pois somos levados a pensar apenas no presente, no que a gente está vendo ali no momento, né? E normalmente não analisamos as questões sob uma nova perspectiva, mais profunda. Tá? Compreendendo melhor o sentido da existência física e da necessidade de o espírito passar por determinadas experiências marcadas por grandes sofrimentos, teremos melhores possibilidades de um outro entendimento. Então, quando a gente passa a olhar por esses irmãos que a gente pensa que são os maiores sofredores, vendo que tem ali um espírito que está em evolução e que na realidade está sofrendo para evoluir, como nossos sofrimentos também são alavancas para a nossa evolução, a gente começa a ver o sofrimento de uma maneira diferente.
Não é verdade? Através de um outro olhar. Aí, olha só, sob a perspectiva do espírito imortal, quem são os sofredores mais carentes da ajuda divina? Aí aqui ele vai nos dizer: os revoltados, os insubmissos, os rebeldes, os que não perdoam, os que não se arrependeram dos seus erros, e todos os que se conservam nos vícios, pois que estão mais distantes do momento da cura. Por quê? Porque aquele que de repente está ali, naquele momento que a gente está vendo na rua, dormindo na rua, sem nada, ele pode ser que aquela ali seja a sua última encarnação e ele passa por ali e ele vai sair daquela condição. Ele pode estar bem próximo da sua mudança espiritual. Já esses que botaram aqui, os revoltados, os rebeldes, os que não perdoam, os que são cheios de egoísmo, de vaidade, de orgulho, aqueles que se acham melhores que os outros, e assim vai, quando a gente vai pensando, esses estão bem mais distantes da cura, porque ainda vão ter que sofrer muitas consequências dos seus atos, até se conscientizarem que precisam mudar de postura, se modificarem internamente, se modificarem a forma íntima que a gente fala tanto, né? Geralmente, pessoas que são assim, que pensam dessa maneira, não pensam em se modificar internamente. Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa vaidosa, uma pessoa egoísta, uma pessoa que não perdoa ou que não aceita os erros dos outros, aquela coisa toda, não vai pensar em se reformar intimamente, né? Com certeza não, porque não vai admitir os seus erros. Então, essas pessoas que são as mais necessitadas da providência divina, porque elas é que estão mais distantes de se melhorarem, de se curarem. Às vezes, as pessoas que sofrem mais, que a gente vê sofrer tanto, tanto, e às vezes a gente pensa, mas é uma pessoa tão boa, ela não fez mal para ninguém, por que sofre tanto? Mas a gente está vendo só aquela nossa visão do presente. Ela não fez nada de mal aqui, nesse momento, nessa encarnação. Mas, de repente, todo esse sofrimento que ela está passando, se ela passar, como a gente sempre já falou, sabendo sofrer, né? Não se revoltando, né? Sabendo tirar as lições dos problemas, né? Aquela coisa toda. Isso mesmo, porque a gente lá no outro lado, quando a gente está bem disposto da nossa escolha das provas, no momento que a gente está preparando a nossa reencarnação, a gente está muito feliz e a gente quer assumir tudo, né? Quer mais? Não, eu tenho capacidade. Daí chega aqui, aí vê que as coisas não são tão fáceis assim, aí começa a se revoltar, começa a desanimar, começa a dizer, não, o peso é maior do que eu posso carregar. E não é, né? A gente sabe que não é. Bom, mas vamos continuar aqui. Então, os mais necessitados são estes que ainda estão bem distantes da cura, porque a gente sabe que vão ter um percurso bem maior para se conscientizarem que precisam se modificar, né? Aquele que compreende as próprias necessidades, que eu espero que nós já estejamos, todos nós que estamos aqui, eu espero que nós já estejamos nessa turma aqui, né? Tentando, ó. Aquele que compreende as próprias necessidades, que reconhece os seus erros e trabalha para tornar-se melhor, já está no caminho da libertação. Não quer dizer que estamos a caminho. Quer dizer que a gente já conquistou tudo, já está pronto. Não, nós estamos indo. Mas estamos reconhecendo quando erramos, quando deixamos de fazer algo que deveríamos, a consciência já pesa um pouquinho mais, né? Infelizmente, naqueles nossos irmãos aí que a gente viu antes, que são os mais necessitados realmente, eles não têm essa consciência. Eles não pensam quando eles erram, eles não se conscientizam. Né? Quando eles deixam de fazer alguma coisa que eles deveriam fazer, também não se conscientizam. Agora, nós aqui que já temos, eu já falo até na doutrina, nós já temos esse conhecimento dos ensinamentos da doutrina espírita,
nós já temos uma ferramenta bem grande para a gente se antenar e se melhorar, né? Há caminho, não é verdade? Olha só, vislumbrando um novo alvorecer para a sua existência, quando a gente começa a fazer isto, né? Permanecer no endurecimento de coração prolonga indefinidamente o sofrimento até que o ser decida, por livre vontade, dar um novo rumo à sua vida. Porque nem os nossos protetores vão fazer nada pela gente se a gente não quiser. É a gente que tem que ter a vontade de mudar o rumo da nossa vida, de melhorar as nossas escolhas, de mudar o nosso íntimo. Ninguém pode fazer esse trabalho por nós. Nem aquele que é tão próximo de nós e que nos ama tanto que escolheu, a sua missão é estar ao nosso lado durante toda a nossa encarnação como nosso protetor. Então, esse nos ama realmente. É verdade? E ele não pode interferir nas nossas escolhas. Mas ele sabe que conforme a gente vai deixando de amolecer o nosso coração, de escolher a coisa certa, a gente vai demorar um pouco mais no sofrimento, né? A gente vai sofrer, porque é esse a nossa escola aqui da terrena. Não tem outro caminho. Mas parece uma cultura ao sofrimento, né? Mas não tem outra maneira, não tem outro jeito. Vai fazer o quê? Vai sofrer, sim. Nós estamos no mundo de provas e expiações. O que a gente tem que aprender é a olhar o sofrimento com outros olhos, de uma outra maneira, e tirar um proveito diferente desse sofrimento. Né? As vicissitudes da vida são os instrumentos utilizados pela providência divina. Ontem nós estudamos isso de noite, né? Sobre a providência divina, que as vicissitudes, os problemas, os sofrimentos são instrumentos utilizados pela providência divina no processo de moralização das almas. Não é de punição, nem de sofrimento, nem de dor, mas é para moralizar o nosso espírito, para a gente começar a andar na linha e cumprir as leis divinas que estão na nossa consciência. Não começar como é que eu posso desviar delas, a se desviar delas, né? A não cumpri-las. Somente passando por situações desafiadoras é que o espírito irá amadurecer, ganhar experiência e tornar-se mais humano. Se ele não sofre, não acontece essa mudança, né? Por que a gente ainda está nesse planeta? Por que a gente ainda está nesse degrau de evolução? Porque a gente ainda precisa desse professor, dessa professora chamada dor, desse professor chamado sofrimento, que é um professor, que ele faz com que a gente amadureça, que nem diz aqui. A dor, mesmo a que resultar de uma escolha equivocada, não aquela, sabe, que vem de resgate de uma outra vida, de alguma coisa que tu fez, que vem aquela dor expiação. Não, essa de agora, das tuas erradas no teu livre-arbítrio. Aquele momento em que tu escolhe errado e que a dor vem como recompensa daquilo que tu escolheu errado, até essa tem a educação como divino propósito, não como punição. Porque Deus não pune, Deus educa. É isso que ele faz conosco. Tudo que tem ao nosso redor, que Deus criou para nós, é para nos educar. Não para nos punir ou para nos fazer sofrer. Porque, como eu falei ali no início, Deus não criou nada de mal. O mal existente na nossa vida, na nossa terra, é a ausência do mal, do bem. O mal não é uma coisa criada por Deus, que nem às vezes, o bem e o mal. Não, é o bem. O mal é a ausência desse bem. É ainda a ignorância daqueles que não sabem ainda o que é o bem. Então, persiste no mal, né? Diante das rudes provações, é necessário seguir com, já fizemos aqui várias exposições, a Jo já fez, coragem, resignação e esperança.
Essas 3 palavrinhas básicas, né? Quando a gente está nas provações. Pois, do contrário, perdemos as oportunidades de aprendizado e as lições terão que ser repetidas. Então, não adianta se revoltar, não adianta ficar, né, indignado com a vida porque não é como eu quero, porque não acontece como eu quero, porque não é assim. Ou então de mal com o mundo porque as pessoas fazem outras coisas, não como eu gostaria ou como eu acho que é certo. Ninguém pode mandar ou querer de outra pessoa, somente a si próprio. Aí sim, comandar seu mundo íntimo, aí a gente tem todo o dever disso, para ser cada vez melhor. Então, para isso precisa do quê? Coragem, resignação, principalmente resignação, para aceitar as coisas como elas são, como elas nos aparecem para nós, né? Não como a gente quer, e a esperança. Porque sem esperança a gente não acorda ou não vai dormir. Porque, né? A gente vai dormir na esperança de acordar no dia seguinte. Ou às vezes até uma coisinha mais próxima, na esperança de sonhar com alguma coisa boa. Mas é uma esperança. Não é verdade? A gente está sempre naquele gatilho da esperança. Então a gente tem que alimentar isso. E nesse alimento a gente tem que acreditar que se Deus é infinitamente bom e justo, nada vai ficar injusto ou fora da bondade dele. Isso é improvável, por mais livre-arbítrio que as pessoas tenham. Algo acontecerá por providência divina para que as coisas andem para o caminho certo. Essa coisa de que, mas e se, e vai, e acontece, pode ser que aconteça, essas coisas que às vezes a gente fica pensando com tudo que está acontecendo no nosso mundo, se a gente for ver, se a gente for analisar todas as notícias, tudo que acontece de toda a linha, né, política, de civilização, do próprio globo terrestre mesmo, com as calamidades que acontecem, é terremoto, e é isso, e é aquilo, a gente vê, está sempre tudo muito em transformação, e assusta às vezes, né, é verdade, assusta. Só que, gente, a gente não está como um navio à deriva no mar. Tem alguém comandando tudo isso. E ou a gente acredita ou a gente não acredita. Eu sou daquela que acredito. E tenho absoluta certeza que quanto mais escura é a noite, mais próximo do alvorecer está. Então, quanto mais bagunçado estiver, mais próximo da resolução está. Em qualquer sentido. Principalmente entre nós, porque a gente acha que a gente pode fazer o que a gente bem entender, né? Não é bem assim. Nós temos um Deus que nos comanda. E não como marionetes ou como alguém superior que manda, não, como um pai que sabe o que a gente precisa e como precisamos. E a gente não vai ficar sendo os rebeldes a vida inteira, e ele sabe disso. E a gente já está, graças a Deus, tendo muitas ferramentas para se melhorar, para trilhar o caminho certo. Porque a gente não pode mais dizer que a gente não sabe das coisas. Não é verdade? Vamos continuar aqui. Todos os sofredores recebem atenção e cuidado das esferas superiores, que presidem e orientam as almas. Mas o esforço maior está direcionado para os que estão afastados da luz. Ontem, no grupo de estudo ali do ESD, surgiu uma pergunta a respeito da providência divina. Se a providência divina chegava até aquele filho bem rebelde, tipo aqueles bandidos que a gente tem aqui, os assassinos, né, esses bem fora, né, da casinha que a gente diz. Sim, porque são filhos de Deus igual. Só que são esses aqui, ó, os que de maior esforço maior está direcionado para os que estão mais afastados da luz. Quem são os que estão mais afastados da luz? Não são esses? Não são esses que ainda estão na criminalidade, que ainda estão lá envolvidos com as drogas, que ainda estão lá nas guerras, que ainda estão lá provocando mal para a humanidade, mal para o seu irmão, mal para a sua família? Não são esses que precisam mais
de providência divina? E não é essa a proposta do Cristo também, quando ele nos diz, essa foi a diretriz estabelecida por Jesus, ao lembrar que os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores para o arrependimento. Isso quem disse foi Jesus. E a gente também pode ter o grande exemplo do nosso querido Ismael, governador do nosso país, que recebeu a missão de Jesus Cristo de trazer os mais sofredores para habitarem o nosso país. E ele foi aonde? Nos lugares mais trevosos, nos lugares mais esquecidos. E foram nós que fomos trazidos para habitar o nosso querido país, amado Brasil. Não é verdade? Então somos nós que precisamos realmente do médico, os doentes, não são os. E agora que a gente já pode dizer que a gente pode estar um pouquinho curadinho de alguma coisinha, então não é que a gente não precise do médico, mas a gente precisa começar a ajudar esse médico, a ajudar os nossos irmãos. Não é verdade? Pois é. Assim também deve ser a nossa atuação no mundo. Se já conquistamos alguns tesouros da alma, é justo que atendamos os que mais carecem de auxílio. Como orienta Emmanuel no livro Fonte Viva, na lição 28, que tem esse mesmo trecho do Evangelho, esse aqui, dos que não necessitam de médicos, os que estão sãos, mas sim os que estão doentes. E Emmanuel nos diz assim, um pequeno trecho dessa mensagem maravilhosa. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-se das trevas. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, mas uma vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Tem uma aqui que eu acho bem interessante e que exemplifica bem essa ajuda que a gente precisa dar, é a primeira que ele diz aqui, ó, quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. E é essa a ajuda que a gente pode dar. Se a gente sabe amar, que a gente ame ensinando as pessoas. Se a gente sabe perdoar, que a gente perdoe e ensine as pessoas assim, dessa maneira. Se a gente sabe compreender, que a gente compreenda, mesmo que a gente esteja envolto de pessoas que não tenham compreensão. Mas que a gente continue fazendo isso, porque a gente já sabe das coisas. E a gente pode ajudar Jesus dessa maneira. Se aspiramos um mundo mais fraterno e solidário, onde o bem supere a violência e as desigualdades, quem não quer isso? Nós não estamos falando aqui no nosso mundo de regeneração, que coisa mais maravilhosa seria, porque eu acredito que nenhum de nós vai estar aqui ou já vamos poder ter voltado quando esse mundo estiver regenerado realmente, mas podemos fazer parte dessa regeneração, começando a nos regenerar aqui, agora. Porque somente quando cada um de nós, habitantes desse planeta, estivermos regenerados, é que vai estar regenerado esse planeta. Porque não é só o planeta que tem que ser regenerado. Principalmente são seus habitantes. E isso a gente pode começar agora, como a gente está fazendo. Né? Tentando se modificar, buscando um caminho de luz, buscando um entendimento, buscando uma compreensão maior, né? Aprendendo a perdoar, aprendendo principalmente a perdoar-se, porque a gente ainda erra e vai errar muito ainda. Né? Então, se a gente aspira a esse mundo fraterno e solidário, onde o bem supere a violência e as desigualdades, é imprescindível que trabalhemos para a edificação desse reino proposto por Jesus. Aonde é esse reino? É uma localidade? Muito bem. Curta e grossa. É isso. Porque às vezes a gente está pensando, mas o reino de Deus é, né, o mundo regenerado.
O reino de Deus é a nossa regeneração. É dentro, é o nosso coração. É a nossa parte mais íntima, que é aquela que nos liga com a divindade. Que é a nossa parte, a nossa herança filial, que é a parte divina que está dentro de nós. Sem as atitudes educativas e revestidas pela moral cristã, esse desejo será apenas um sonho que permanece distante de se concretizar. Essa coisa, só ficar pensando, como vai ser bom quando tudo estiver regenerado, quando não tiver mais sofrimento, e não fazer nada, é sonho, né? Utópico, que nem diz aqui. Né? Agir movidos pelos velhos hábitos, daqueles velhos hábitos de que quem tem que mudar é o outro, não sou eu, é as coisas que tem que vir ao meu encontro, não sou eu que tenho que ir em busca. A gente tem esses velhos hábitos, né? Devolvendo também o mal com o mal, aquela coisa de que não leva desaforo para casa, na verdade, não deixo, não consigo, eu tenho que ser a última a dar a palavra. Essa coisa aqui é quando a gente ainda está com os velhos hábitos de devolver o mal com o mal. Perpetuará as aflições que vivemos ou presenciamos no mundo. Enquanto tiver pessoas que ainda façam isso, nós não vamos mudar o nosso planeta. Nem a nós mesmos, nem o nosso mundo, né? O futuro mundo novo e regenerado está ao nosso alcance. Mas é preciso tomar a decisão de fazer diferente de agora em diante. Mas ontem passou. Mas hoje de manhã já passou. Nós temos daqui para frente. E a gente em toda vez, todo momento, nova chance de recomeçar. Lembrete, somos eternos. A gente vai poder recomeçar quantas vezes a gente quiser. Já estamos suficientemente esclarecidos sobre o roteiro exemplificado por Jesus. E não? A gente já não sabe bastante coisa. Sabe, né? O importante seria pelo menos uma ou duas, ou uma, botar em prática. Porque saber a gente já sabe. Esclarecidos. Não podemos mais alegar desconhecimento, falta de entendimento ou incapacidade de praticar. Quem pode dizer que é incapaz de praticar algo de bom, gente? Ser educado, dar um bom dia. Mas eu não conheço, mas ele passou no teu lado. Por que tu não pode dar bom dia? Às vezes as pessoas se assustam, né? Eu de manhã cedo, eu saio às vezes de manhã bem cedo para sair com o meu cachorro para passear. Aí passa aquelas pessoas do meu lado e às vezes passam bem no meu ladinho e eu dou bom dia. Olha, algumas dão, algumas ficam felizes, agora tem outros que se assustam. Eu acho que não estão acostumadas, sabe? Levam um susto, ou então devem pensar, mas quem é? Não conheço, de repente fica pensando, né? Mas isso aí tu tem que começar a praticar, sabe? Porque é verdade, põe um dia, e principalmente quando o dia tá assim, que eu acho lindo, maravilhoso, céu azul, dá uma, né? Bom dia! A pessoa chega a fazer assim, para ver como isso às vezes, e às vezes isso é tão bom, porque a pessoa, oi, tudo bom? Tem outras que sabem até, já querem incumpridar, né? O oi, tudo bom, como vai? Aquela coisa toda. Então, custa fazer isso. Custa mandar agora tem o WhatsApp, custa mandar um bom dia com uma florzinha, uma coisinha. É tão bom, às vezes, tu olhar assim, lembrou de mim, sabe? Custa. São coisas tão pequenininhas, mas que significam tanto. É tão bom a gente fazer alguém feliz. E a gente é egoísta que a gente só quer ser feito feliz. E a gente não sabe da felicidade que é quando alguém é feliz por causa da gente. É tão bom quando a gente lembra que tem alguém que de repente está te mandando um pensamento positivo. É bom isso. Gente, quando alguém te diz que que tu estás na oração dela, acreditem que isso é a maior providência divina. Porque é tão bom a gente poder estar nas orações dos outros.
Então, são coisas muito pequenas que a gente já pode começar a praticar aqui. Regenerar, nos modificar para melhor. A gente pode fazer isso, né? A gente não é mais tão necessitado assim, gente. Graças a Deus. Eu considero assim, né? Jesus conta conosco para a edificação do reino de amor no coração de todas as criaturas. Sejamos os artífices, sejamos os obreiros, os trabalhadores desse grande projeto do Cristo. E é dessa maneira. É aos pouquinhos, é no nosso dia a dia, é com quem a gente convive, é com quem a gente tem mais dificuldade de conviver, principalmente. E a gente sabe que aqueles que são difíceis na nossa vida são os nossos maiores instrutores. E eles merecem muito, muito o nosso amor. Então era isso, meus amores, que eu tinha para hoje, para nos fortalecer, principalmente para não nos sentirmos necessitados. Nós precisamos da providência divina, nós precisamos do auxílio do alto, mas não tão necessitados como muitos dos nossos irmãos. Então, que possamos nós também participar da ajuda a estes nossos irmãos, né? Já somos capazes disso, certo? Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer por estarmos aqui envolvidos nesse ambiente de paz, de amor, de harmonia, de luz, de união, de fraternidade, de amor, Senhor. Amor que jorra do teu peito, que está sempre nos envolvendo. Esse amor que tu sempre dedicou a nós, teus irmãos menores, esses que tanto precisam de ti e que estão aqui agradecendo, ajoelhados na tua frente, agradecendo por todos esses ensinamentos, por toda a tua paciência e por todo o teu amor por nós. Continuas a nos abençoar. Abençoa os nossos lares, abençoa as nossas famílias, abençoa todos os que são envolvidos em nossa existência, para que possamos crescer juntos e um dia estarmos mais próximos de Ti. Obrigado, Senhor, por tudo, e que assim seja.